Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste canal, Obra Missionária Construindo Shalom. Conexão Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pela misericórdia de Deus. E nesta noite eu quero trazer mais uma reflexão, a reflexão número 319. E hoje eu quero falar sobre 3 verdades sobre a questão da oração, sobre a questão da nossa comunicação com Deus. Essas 3 verdades que eu vou falar nessa reflexão número 319 pode mudar a sua vida para sempre. Se você pegar essas 3 verdades e viver elas na sua vida, com certeza todo o seu quadro espiritual muda, toda a sua história muda. Não porque eu estou aqui repassando uma receita para você, não é isso, mas são verdades que eu aprendi durante esses 23 anos que sirvo ao Senhor. Essas verdades, essas 3 verdades, você não vai encontrar em seminário nenhum, você não vai encontrar em nenhum livro teológico. Por mais que você tenha lido livros, enciclopédia, enfim, Bíblia de estudo, de todas as maneiras, você não vai encontrar, porque são experiências que a gente vai ganhando com o percorrer da nossa caminhada cristã, que o próprio Espírito de Deus nos ensina, diante de muitas horas de estudo da palavra do Senhor, consagrando a vida, jejuando, enfim, são coisas que a gente obtém na nossa caminhada com Deus durante os anos na presença dele. Então, eu quero falar sobre essas 3 verdades para te ajudar a você vencer os seus conflitos emocionais, para você vencer as batalhas mentais que muitas vezes você passa, para vencer as depressões da vida, para vencer as ansiedades que vêm sobre a porta da sua vida, enfim, tudo aquilo que representa algo que você não tem domínio sobre a sua vida. Essas 3 verdades sobre a oração podem mudar completamente toda a sua vida, entendeu? Então, a primeira verdade que eu quero repassar para ti nesta noite, para você aprender. Aí você se pergunta, mas pastor Edson, eu já conheço tudo sobre oração, tudo sobre oração, tudo que você repassar aí, eu já conheço. Muito bem. Se você já conhece, você vai partir a conhecer mais algumas verdades que vai te ajudar, vai te auxiliar na sua caminhada com Deus. Mas eu creio que você não conhece essas 3 verdades e você nunca viu falar dessas 3 verdades. Mas nessa noite você vai estar ouvindo essas 3 verdades para que a sua vida mude completamente. A primeira verdade que eu quero te falar, pega a caneta aí, nota aí na sua Bíblia para que você não possa esquecer. O apóstolo Paulo fala que nós temos que orar sem parar. Não é essa a verdade que eu estou falando, estou usando só um texto bíblico para dar apoio à questão dessas 3 verdades. O próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos orar sem parar. Aonde nós estivermos, temos que estar falando com o Senhor, seja em espírito, seja de outras maneiras. Então, a primeira verdade que eu quero falar para você nesta noite, voltada à questão da oração, é que a oração ela vem do seu espírito, não da alma. Que é isso, pastor Edson? Quando você está orando, você tem que ter em mente que a sua oração ela vem do seu espírito,
do espírito humano, ela não vem da alma. Entendeu qual é o segredo? Ah, pastor Edson, mas o que tem a ver a isso? Tem tudo a ver. O seu espírito é a comunicação que você tem com o seu Deus. A alma é a comunicação para o campo físico das emoções. Então, se você saber separar entre o corpo e a alma e o espírito, com certeza você vai ter sucesso. Nas próximas reflexões, a partir de segunda-feira, eu já vou estar falando sobre a questão do crente espiritual, do homem espiritual, para que a gente possa verdadeiramente obter resultado na nossa caminhada cristã. Eu estou com um desafio muito grande nesse ano de 2022 para repassar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para ajudar a muitos a ultrapassar as barreiras espirituais da maldade, conflitos emocionais, conflitos mentais, onde a gente vê muitos crentes hoje debaixo de depressão, debaixo do síndrome do pânico, desorientado, tomando remédio de tarja preta. Por quê? Porque não aprenderam a orar. Quando você aprende a orar, quando você aprende a ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, com certeza a sua vida muda. E é uma das verdades que eu quero falar para ti, que a sua oração, a minha oração, a nossa oração, ela vem do nosso espírito, não é da alma, porque a alma ela tem acesso à questão do mundo físico, as emoções relacionadas àquilo que este mundo transparece para a nossa vida. Já o espírito, ele tem comunicação para com Deus, dentro de um campo sobrenatural, dentro de um campo invisível, o mundo espiritual. É aí onde teu espírito entra em ação. E isso são coisas que você vai aprendendo durante os anos. Por isso que um canal desse, que Deus abre, uma porta dessa que Deus abre, é muito bom, é muito maravilhoso, aonde eu estou trazendo uma reflexão de graça para você, para que você possa vencer. Olha, a sua oração, ela vem do seu espírito. Por isso que o homem precisa ter o seu espírito sarado. Você precisa trazer vida para o seu espírito, porque o seu espírito é quem vai dar vida para a sua alma e o seu corpo se manter firme. Se o seu espírito estiver morto, estiver desanimado, estiver abatido, a sua alma já era, o seu corpo também sente. Então são coisas que são interligadas, são três coisas interligadas. Que é a parte física interligada à alma, interligada ao espírito, porque quando o seu corpo morre, o que acontece? O seu espírito vai sair de você, a alma vai sair de você. Diz a Bíblia que o corpo vai para a sepultura, o espírito vai para Deus, e a alma é uma decisão que nós já tomamos aqui, ou vai para o Senhor, ou vai para a questão do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Por isso que é importante você aprender a orar, porque muitas vezes você ora, mas a sua oração não sai desses lábios para fora, quer dizer, fica só da boca para fora, não vem de dentro do seu ser, que é do seu espírito. O seu espírito não tem vida, o seu espírito não tem a unção, não tem poder, não tem ousadia. Como é que você vai ter uma comunicação mais poderosa com teu Deus? Ora desanimado ou desanimada, ora sem direção, ora sem entusiasmo, ora sem sentido. Por quê? Porque seu espírito não tem vida. Por isso que é importante você entender que a sua oração vem do seu espírito, e esse teu espírito precisa estar fortalecido no Senhor, para que quando você vier a dobrar o seu joelho e conversar com Deus, a coisa verdadeiramente acontecer. Quando você conhece essa primeira verdade, que a sua oração vem do seu espírito, você vai começar a trabalhar em cima disso aí.
E como é que meu espírito pode ter vida? Trazendo o Espírito Santo de Deus para morar dentro desse teu espírito, dentro do teu ser. É o centro do homem, é o espírito dele. É onde o trono de Deus, onde o altar de Deus reside, que é justamente onde o Espírito de Deus vai lá e senta, vai lá e fica firme dentro do homem, para que esse espírito humano possa ter vida, possa ter verdadeiramente ousadia, coragem, unção, visão. Senão a sua oração ela não tem sentido. É uma conexão que você tem com Deus. Por isso que tem muitos que oram e não sentem nada. Por quê? Porque o seu espírito não tem vida. O seu espírito não tem poder, não tem a unção, não tem a ousadia, não tem luz. É pura escuridão, é puro fracasso, é pura derrota. Então nós temos que ter o nosso espírito curado. O nosso espírito não pode estar cheio de traumas. O nosso espírito não pode estar cheio de medo. O nosso espírito não pode estar cheio de doença. O nosso espírito não pode estar cheio de confusão, de coisa de embaraçosa. O nosso espírito não pode estar sujo com pecado. O nosso espírito não pode estar nada contaminado. O nosso espírito tem que estar limpo, tem que ser a morada de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que essa verdade é muito importante você saber na sua vida, que a sua oração ela vem do seu espírito, não da alma, não do seu corpo, mas justamente do fôlego da vida que Deus colocou na sua vida, que é o espírito. Por isso que nas próximas reflexões eu vou estar falando sobre essa questão do corpo e a alma, o espírito, para que você possa ser um ser espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Precisa você entender essas três partes: corpo, alma e espírito, porque o ser humano ele é dividido em três partes. Sobre a questão da tricotomia, muitos falam que é dicotomia. O homem é dividido em duas partes. Só essa questão ela não é uma questão biblicamente falando. O homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Não só a questão do corpo e só a questão da alma. Não, de maneira nenhuma. Então, nós vamos aprender nas próximas reflexões. Apenas eu estou trazendo a primeira verdade sobre a questão da oração. A oração é uma chave que se abre os céus. A oração é uma chave que se abre o universo. A oração é uma chave que abre verdadeiramente as comportas dos céus para trazer resultado na sua vida aqui na terra e no mundo espiritual. Então é importante você saber disso. Esses dias, eu estava contando aí, aproximadamente já fechou 20 reflexões mais ou menos só sobre oração. Sobre as outras anteriores que eu já tenho trazido nesse canal. E tem muita coisa para me falar sobre a questão da oração. Eu vou dar um tempo e depois eu vou voltar de novo com a questão da oração, porque a partir de segunda-feira eu vou estar falando sobre a questão do homem espiritual, do crente espiritual em Jesus Cristo. Então nós vamos para a segunda verdade. A segunda verdade que você precisa saber sobre relacionada à questão da oração. A nossa oração, esse segundo ponto sobre a oração, você precisa saber que tudo que nós fazemos relacionado à questão da palavra, ou em outras palavras, eu e você precisamos pegar tudo que nós lemos na palavra, estudamos na palavra e nos transformamos, nós devemos transformar em oração. Por isso que é importante o crente estar verdadeiramente com a cara enfiada na Bíblia. Tem que ler Bíblia, tem que estudar a palavra. Ah, pastor mas até o diabo conhece a palavra. E o que tem nada a ver com isso? O diabo ele conhece a palavra em parte, porque quando a Bíblia foi escrita, o diabo já existia. A palavra de Deus, que é o verbo, que é o próprio Jesus Cristo, já existia. Claro que o inimigo ele conhece,
porque ele ouve, tal, mas não é porque o diabo conhece a palavra que você não deve conhecer. A diferença está, porque o inimigo pode até conhecer a palavra e ele não obedece e nem tem como obedecer, porque o tempo de obediência dele já passou, ele já está condenado, ele já está verdadeiramente derrotado. Agora nós não, nós temos a oportunidade desse conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas, nós transformar ela tudo em oração. Se tu já tem vida no Espírito, tu tem conhecimento da palavra, meu filho, transforma esses conhecimentos que você tem da Bíblia e faça tudo isso em oração. Pastor, mas pode, você vai orar a Bíblia, você vai orar os versículos bíblicos, você vai orar aquilo que você aprendeu. Mas eu não sei ler. Mesmo você não sabendo ler, mas você ouve, e a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração. Então, se você não sabe ler, mas você ouve e guarda, então aquilo que você ouviu relacionado às Escrituras Sagradas e guardou no seu coração, transforme isso em oração, para que você possa ter vida na hora que você estiver orando pelo enfermo, orando por alguém que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura. É por isso que muitas vezes você ora por alguém e alguém não é curado. Por quê? Porque primeiro, não há vida no teu espírito, não há unção no seu espírito, não há poder no seu espírito, não há ousadia no seu espírito. Como que você vai orar por alguém e este alguém vai ser curado? Nunca vai ser curado. Por quê? Se não há vida, não há espírito. O Espírito de Deus precisa estar verdadeiramente arraigado no seu espírito, para quando você abrir a boca em questão de oração, em questão de comunhão com o Senhor, você possa estar cheio de Deus, cheio da unção, cheio do poder, cheio de ousadia, a vida de Deus em você, para que você possa transportar essa vida para o outro. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E o segundo é porque você precisa ser um crente de Bíblia. Pastor, mas eu sou pentecostal. O que tem a ver pentecostal, que não pode ler a Bíblia? Aí que você tem que ler Bíblia, aí que você tem que estudar a Bíblia, para quando você estiver na sua unção, no poder, no rebuliço, no teteté da vida, no repepé, aí você, beleza, transforme tudo aquilo que você conheceu em oração. E aí você vai ver que o inferno vai ser bombardeado e ele vai cair por terra. Tudo aquilo que você for fazer por intermédio de oração é vitória na hora, porque existe um fundamento que é a palavra de Deus nesta tua oração, nessa sua oração. Por isso que você precisa disso. Eu não sei se você já ouviu uma reflexão desta maneira, mas eu estou trazendo um aprofundamento mais a fundo, para que você possa entender que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que nos dá autoridade para poder fazer algo tão poderoso que você não imagina. A questão é porque você não acredita, você não crê, você é incrédulo, mesmo crente, mesmo pastor, mesmo obreiro. Muitas vezes você não quer exercitar aquilo que Deus te deu. Então é importante você conhecer essas verdades sobre a questão da oração. E a terceira verdade que você precisa saber é que o poder da resposta da oração não vem do poder nato seu ou nosso. Muitos pensam que o poder da resposta da oração vem do nosso poder, ou seja, vem do poder nato que o homem já nasceu com ele. Não existe. Toda resposta que vem na sua oração não vem do seu poder nato, não vem de você mesmo, porque nós não temos esse poder nato de chegar, orar por alguma pessoa e estender as mãos e aquela pessoa receber um poder, receber uma cura por intermédio do nosso próprio poder. Não existe isso. E muitos acham que a resposta que vem por intermédio da sua oração é poder pessoal da pessoa. Tem muitos que já estão cegos, já estão tão assim, que acha que ele já é quase um semideus. A gente vê por aí pessoas assim, autoritárias, que acham que Deus, a gente olha assim, que meu Deus, cadê Deus nessa pessoa? É tão autoritária que a gente pensa que é ele mesmo quem está agindo. Então é um perigo a pessoa pensar que o poder da oração vem do seu próprio poder nato, que você já recebeu de Deus. Não. Todo o poder de resposta da oração vem de um ser,
que é o Deus Todo-Poderoso. É de lá que vem a resposta. A nossa unção vem dele, o nosso poder vem dele, a nossa ousadia vem dele, tudo vem dele. É algo que se abre, que vem por intermédio dele para a nossa vida, para nós poder transportar este poder para as pessoas que estão necessitando de cura, de milagre. Se você fizer isso, com certeza vai obter resultado. A questão é que você, quando vai orar por alguém, você já ora com aquela incredulidade, que não vai acontecer o milagre, que é impossível aquela pessoa ser curada, porque aquela enfermidade é tão grande que os médicos já desenganou, os psicólogos, os psiquiatras, todos já desenganou aquela pessoa e diz, vai morrer. E aí onde é que está a vida que tu recebeu no teu espírito, que é o próprio Espírito de Deus no teu espírito, para que essa vida que você tem possa ser transportado para aquelas pessoas que estão mortas. A doença é uma morte. A doença onde o médico fala, diz, não tem mais jeito, é uma morte. E aonde há vida, a morte tem que sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite, nesta reflexão 319, eu te convido a você exercer a sua oração com autoridade. Se você não tem vida no seu espírito, peça a Deus para que o Espírito Santo de Deus habite em você. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus habitar na tua vida, você tem vida no teu espírito. E se você tem vida no teu espírito, você vai transportar essa vida para aqueles que não têm vida, e eles passam a ter vida. Esse é o segredo que muitos não usam. E segundo, você deve transformar o conhecimento que você tem na palavra de Deus, o estudo, e transportar em oração, porque quando tu estiver orando por alguém, a palavra de Deus disse que é como uma espada de dois gumes, que atravessa a alma e o espírito, fazendo divisão entre as juntas e medula. Quer dizer, que se tu está orando por intermédio da palavra, tu pegou toda a palavra, tu tem conhecimento da Bíblia, todo esse conhecimento você transportou para as suas orações. Olha, não tem enfermidade que resiste, não tem inferno que fique de pé. Por quê? Porque a própria palavra de Deus está saindo dos seus lábios para onde você está transportando. E se você entender que o poder da resposta da oração não vem de você, vem de Deus, quando você exercer isso, você vai obter resultado, porque tu está sabendo que aquilo que você está pronunciando, o poder que está vindo por intermédio da sua oração, não vem de si, vem do Deus Todo-Poderoso, é dele. Aí você vai ter com certeza 100% de vitória sobre aquilo que você está depositando a sua oração. Então são 3 verdades que verdadeiramente, se você colocar em prática, tudo vai mudar a partir de hoje. Tudo que você for orar, apresentar, orar por um enfermo, orar por um endemoniado, orar por uma libertação, orar por alguém, primeiro você entenda que se tem vida no teu espírito, com certeza aquela pessoa vai ter vida. Segundo, se você tem Bíblia, palavra, conhecimento, transforme isso na hora da oração e faça o milagre acontecer. Terceiro, você sabe que o poder da resposta da oração não vem de um poder nato seu, mas vem de Deus. A pessoa vai receber o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tome posto essas 3 verdades na sua vida e exerça isso na sua vida cotidiana, exerça isso no seu ministério, exerça isso em tudo que você for fazer, que com certeza vai ter vitória certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui nesta reflexão número 319, e a partir de segunda-feira eu vou falar sobre o homem espiritual, o crente espiritual, corpo, alma e espírito. São três campos que eu vou estar trabalhando: falar sobre o corpo, falar sobre a alma, falar sobre o espírito, as funções do corpo, as funções da alma, as funções do espírito. Quando você sabe separar essas 3 coisas que verdadeiramente Deus já nos deu, que já criou, que é a questão do corpo, que é a questão da alma, que é a questão do espírito, com certeza você vai ter vitória. A questão é que muitos não sabem separar, não sabem. São 3 coisas que verdadeiramente andam em conjunto, mas você tem que entender que cada um tem uma função. O seu corpo tem uma função, a sua alma tem uma função, o seu espírito tem uma função. Cada um tem uma função distinta, mas são 3 em 1, assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe nessa noite, nessa reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.